O Paulo César, professor, participando de reuniões com a chapa alternativa. Fala dessa chapa alternativa, ainda existe? Existe sim a chapa alternativa e está cada vez não mais... Não se desmanchou, não? Não, absolutamente. Então fala dela aí. Pelo contrário, inclusive a chapa alternativa é uma experiência muito interessante que a gente tem ajudado a construí-la, a consolidá-la. É uma reunião de 3 partidos políticos que existentes aqui em Santana, que é exatamente o PSOL, o PSB e o PT. E a minha pessoa, juntamente com o presidente do PT, que é o professor Fabiano, que eu aproveito para mandar um abraço nesse momento, o professor Fabiano, que era professor lá do estadual, temos participado desde o primeiro momento, desde a primeira reunião, articulando para consolidar essa chapa. Qual é o propósito dessa chapa alternativa, Valões? É exatamente formar uma chapa de vereadores, visando a renovação qualitativa da Câmara de Vereadores, mas uma chapa que não entre vereador de mandato, para que não tenha uma disputa desigual. Uma chapa só com pessoas que são chamados suplentes, que já foram candidatos, outros que saíram pela primeira vez, e que não detêm assim uma grande estrutura, o poder econômico, do dinheiro, de fazer a compra de voto, como a gente vê muito aqui na nossa cidade e região. Então são pessoas, vamos dizer assim, lideranças populares, pessoas humildes, pessoas simples, do povo, alguns ex-vereadores, é verdade, mas que hoje estão sem mandato, e que vem se reunindo e já fizemos várias reuniões. E o grupo está cada vez mais consolidado, cada vez mais forte. Nós temos mais candidatos do que vaga, na verdade, nós temos, já está passando o número de candidatos homens, vamos dizer assim, para as vagas. Mulheres a gente ainda tem vaga, mas enfim, a gente está cada vez mais unido e consolidado, porque a gente entende que será a chapa mais fácil de se eleger um vereador, porque com certeza vai eleger vereadores, porque atingirá o coeficiente eleitoral e com uma menor média de votos. Outras coligações, outros grupos certamente vão eleger seus vereadores, mas com certeza com uma margem de voto, uma média de voto bem maior. Por quê? Porque na nossa chapa, são todas pessoas, como eu disse, humildes, com uma margem de voto girando aí em torno na média aí de 350 a 400 votos. Então a gente calcula que um pelo outro aí, se a gente calcular aí a 300 votos, nós vamos eleger aí no mínimo 2 vereadores, puxando para 3, porque a gente deve atingir aí em torno de 4.000 votos. Sendo que cada candidato, cada pré-candidato desse, são todos do mesmo nível. Você tem nomes que tem, na eleição popular tiver 350, 400, 380, tudo por igual. E aí é o que torna a chapa interessante, porque a gente não sabe, não é um jogo de cartas marcadas, ninguém tem como saber quem serão os eleitos de antemão, mas sim, vários lá dentro têm chance, porque estão no mesmo nível, no mesmo patamar de votação, olhando para eleições passadas. Então a chapa alternativa tem reunião marcada aí já, está fortíssima, anunciada já. Fizemos uma confraternização agora no final de dezembro, muito concorrida, e a gente esse mês de janeiro, Valões, a gente ainda não marcou reunião, mas possivelmente vamos estar fazendo uma reunião ainda em janeiro. E aí a chapa candidatura para prefeito reforça desse grupo aí. Pois não, reforçando. Qual é? Tem alguém? Não, já... o nosso foco é a eleição de vereador. Claro que a chapa de vereador vai precisar de apresentar um prefeito, de apoiar um prefeito ou até de lançar um candidato a prefeito, para exatamente viabilizar a chapa alternativa. Mas isso aí a gente tem discutido o seguinte, que o foco agora a chapa de vereador é consolidar essa chapa, e mais à frente, mais próximo das convenções, no momento oportuno, vamos discutir e decidir das duas uma. Ou se lança um candidato a prefeito, que há essa possibilidade, pela chapa alternativa, ou se apoiará um dos nomes que estão aí colocados como pré-candidatos a prefeito. Uma coisa é certa, nós deveremos manter essa união, nos consolidar cada vez mais, garantir a formação da chapa de vereador, deveremos atingir o coeficiente eleitoral com tranquilidade, o que significará que vamos eleger vereadores de 2 a 3, dependendo da votação, da soma de votos, e que teremos um certo peso para, inclusive, influenciar a eleição de prefeito, porque a gente está falando de um grupo que deve ter aí em torno de 4.000 votos. Isso é importante, isso tem peso. E aí, no momento certo, repito mais uma vez, discutir no grupo qual será a opção, qual será a alternativa em relação ao prefeito. Se é lançar candidato ou se é apoiar um dos nomes que aí estão colocados. Mas isso aí vai ter um momento certo para isso. No mais, eu quero só agradecer mais uma vez pela sua pergunta, que nos dá essa oportunidade. Dizer que estamos firmes e fortes e vamos à luta, firmes em 2016, para que a gente possa cada vez mais consolidar a luta
dos movimentos populares. Com esse aumento das 2 vagas, melhor ainda, por coeficiente, ainda, né? Facilita, porque a gente tinha um coeficiente que girava em torno de 2.400 votos, quase 2.500 votos, Valões. E aí, para quem está nos ouvindo agora, para entender melhor o que é o coeficiente eleitoral, é o que o pessoal chama de legenda. Ou seja, aquela quantidade mínima de votos que o grupo, a chapa de vereador, tem que atingir para poder ter direito a uma vaga na Câmara de Vereadores. Então, antes era 2.400, puxando para 2.500 votos. Agora não. Agora com 11 vagas, quando faz a divisão pelas 11 vagas, isso vai girar em torno de 2.000, estourando 2.100. Então, claro que reduziu aí quase 500 votos, o que facilita para todas as chapas. Mais ainda para uma chapa como a nossa, que é uma chapa de pessoas humildes, pessoas simples, lideranças populares, pessoas do povo, que tem uma votação, teoricamente falando, em torno de 350, 400 votos, quase todos ali com esse potencial, no mesmo nível, o que torna a disputa muito interessante para nós dentro da chapa alternativa. E eu repito, a chapa alternativa com certeza irá atingir o coeficiente eleitoral, não tenho sombra nenhuma de dúvida disso, e que atingindo vai ter direito à vaga na Câmara de Vereadores. Eu calculo que serão 2 de cara, poderemos ter 3. Aí vai depender da votação, do desempenho da chapa, de todos os candidatos e candidatas da nossa chapa. Muito bem. As figuras principais hoje da chapa alternativa, professor. O professor Paulo Roberto é o presidente do PSOL, nós temos o Merica, ex-vereador, que é o presidente do PSB, temos o professor Fabiano, que é o presidente do PT, eu sou o secretário, a gente sempre está junto. E aí nós temos, Valor, você tem uma ideia, com a sua pergunta, como é interessante. Aí você pode citar aí pelo menos uns 6, 8 nomes desse grupo, da chapa alternativa, que olhando para a eleição passada, tiveram votação em torno de 400 e poucos votos. Você tem o Jacques, que tirou 410 votos, você tem o Naldo de Caboclo com 406 votos, você tem o Sérgio Campos com 402, você tem, eu estou falando assim, os nomes que já foram votados, que participaram da eleição anterior. Você tem o Érico Pinto com 370 e poucos votos, você tem o Paulo César com 320 votos, o Tucamar. E o Érico está onde? Que partido ele? Tem participado dessa reunião. Não, e tem que partido ele? Ele está afiliado ao, se eu não me engano, é o DEM, mas tem participado dessas reuniões e está vendo cada vez mais que essa chapa é uma chapa muito interessante para uma pessoa que nem ele, que nem eu, que nem o Sérgio, que nem a Ana de São Félix, que nem o Jackson, o Paulo Roberto, enfim, a Solange de Areias, o Naldo de Caboclo, enfim, eu não quero assim, não tem como citar todos os nomes aqui, não vou conseguir lembrar, mas é um grupo, Valões, que se torna cada vez mais interessante, porque todo mundo está percebendo que é um grupo onde os candidatos e candidatas estão no mesmo nível. E aí, até a gente escuta a fala de alguns dizendo assim, inclusive eu falo isso. Se é de eu perder uma eleição para um candidato de estrutura grande, de dinheiro, que compra voto, se eu tiver que perder, que eu perco para um igual, uma pessoa igual a mim, uma pessoa do meu nível, que eu vou estar não servindo de escada, mas disputando em condições de igualdade, e que posso perder por diferença de 5, 10, 15, 20 votos, ou posso ganhar. Então a gente tem, inclusive, esse espírito de solidariedade na chapa, o que é muito importante. Então a gente está assim, muito empolgado e orgulhoso, estamos orgulhosos de ter contribuído e continuar contribuindo, ajudando para que a chapa alternativa se consolide. O que é uma ousadia na política de Santana. Ninguém nunca ouviu falar numa coisa dessa, Valões. De um grupo de homens e mulheres de bem e de paz se reunir sem se ter um líder assim, como candidato a prefeito, e dizer assim, aqui nós vamos formar uma chapa de vereadores visando a renovação da Câmara de Vereadores, visando eleger nomes novos para a Câmara Municipal, para que a gente tenha uma renovação ali. E isso é uma ousadia, isso tem, de certa forma, incomodado os grupos políticos, porque qual é a prática aqui? A prática aqui em Santana e em outros municípios também, é você ter um líder, que é o candidato a prefeito, que domina todos os vereadores ali, todos os candidatos formam a chapa, e ele bota quem quer, faz o que quer, na maioria das vezes, e que não é essa forma que a gente aceita de fazer política. Não, nós estamos tendo a ousadia, a iniciativa de nós mesmos nos liderar e dizer assim, vamos unir forças, porque unindo forças a gente se fortalece e elegerá vereadores. E prefeito a gente vai lançar ou apoiar um dos que estão aí se apresentando. Isso aí não é dificuldade, porque é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. A eleição de vereador, ela é uma. A eleição de prefeito é outra. São eleições diferentes. Mas termina pela prática aqui, a tradição nossa é misturar tudo e o prefeito domina a eleição dele e a eleição dos vereadores. Controla tudo e depois a gente vê a situação que a gente vive em Santana, de ver certos vereadores que não têm
a menor condição de ser vereador é colocado lá por interesse de A, B ou C, para simplesmente balançar a cabeça que nem catenga e não ter nenhuma ação efetiva no sentido de representação do nosso povo. O que é ruim para o processo político, avacalhando o processo político, colocando vereadores despreparados, sem com menor condição ali. E a gente não pode aceitar isso. A gente tem que ter um parlamento, Valões, o mais qualificado possível, que é um poder importante, para inclusive fiscalizar, cobrar, denunciar o poder executivo municipal, ajudar nas horas de dificuldades, enfim. Então a gente acha que é preciso renovar e oxigenar o poder legislativo municipal, o parlamento municipal, e esse é o maior propósito, um dos maiores propósitos da chapa alternativa. Renovação da Câmara, uma renovação com qualidade. Mesmo que a quantidade seja tão pequena em relação ao número, né, que já se garante de eleitos, aí a chapa vem para fazer 2, mas aí a Câmara pode ter 9 vereadores, super vereadores, né? Super vereadores aí, que cantam aí, que um tem 800, outro tem 1.000, outro tem 1.200, e já estão com o cabresto todo na mão, e segurando a boiada para soltar no dia da eleição. Sei lá. É verdade, Valões. Mas se você não tem nenhum e você passa para ter 1, 2 ou até 3, já é muito significativo. Começa a avançar. É uma semente a ser plantada, e que, se mantivermos essa postura da união de força, solidariedade, a tendência é esse tipo de política, essa forma de fazer política nova que a gente está propondo, crescer, o que é importante, o que é muito bom para o nosso município. Professor, muito obrigado pela participação e volte sempre aqui para o programa. Eu que agradeço, Valões, e deixo aqui o meu forte abraço a você, ao Ginaldo, toda a equipe, todos os ouvintes. Peço mais uma vez que as pessoas beneficiárias do Bolsa Família, do Cadastro Único, possam estar procurando, né, mais informações, mais detalhes lá na secretaria, de 8 da manhã a 1 da tarde, onde a gente atende todos os dias. E deixo aqui meu forte abraço e meus agradecimentos, nos colocando à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos aqui no teu programa a toda a população de Santana do Ipanema.